Olá! Hoje a gente mergulha em alguns fragmentos bem fortes de Messias de Duna. E o cenário, nossa, é fascinante. Temos o Paul Muad'Dib, assim, no pico do poder imperial, né? Reverenciado como um Messias. Mas, ao mesmo tempo, ele está totalmente enredado em conspirações, assombrado por visões de um futuro terrível. Fica aquela pergunta no ar, né? Como que o poder absoluto pode, virar uma armadilha? Exato. Essa é a grande tensão do livro, eu acho. Paul conquistou, assim, tudo que podia, mas esses trechos que a gente tem mostram que esse topo é também um precipício, né? Sim, Chegar a ser o Kwisatz Haderach, o Mahdi, isso não trouxe paz para ele. Pelo contrário, trouxe um isolamento profundo e perigos cada vez maiores. A gente vai explorar um pouco essas intrigas, o peso dessa visão do futuro, as mudanças enormes em Arrakis, no povo de lá, e o preço final que o poder exige. perfeito. E nossa ideia é justamente destrinchar essas camadas todas. O que chama logo a atenção nesses textos é essa conspiração complexa que se forma contra o Paul. Não é um grupo só, né? Parece mais uma aliança de conveniência. O que será que une essa gente tão diferente? Pois é, não é um bloco coeso. O que une eles é basicamente o medo. Medo do controle absoluto do Paul e, claro, a dependência da especiaria. Aí você tem as Bene Gesserit, né, com a reverenda Madre Morian na frente. Ah, sim. Elas perderam completamente o controle do Kwisatz Haderach, que elas mesmas criaram, né? E agora querem desesperadamente retomar as rédeas do programa genético da linhagem Atreides. Paul virou uma força que elas não previram e não controlam mais. De jeito nenhum. E junto com elas tem a Guilda Espacial. O representante é um navegador Edric, né? Aquela figura que descrevem como quase alienígena dentro daquele tanque de gás laranja. Exato. Uma figura bem estranha. A guilda depende 100% da especiaria para as viagens, né? E o monopólio do Paul em Arrakis é, bem, uma ameaça à própria existência deles. E parece que a habilidade do Edric de esconder as coisas da presciência do Paul é o que permite a conspiração agir, certo? Isso, essa habilidade dele é fundamental. É como se criasse uma sombra no tempo, um ponto cego onde eles podem tramar, sabe? Explora a única vulnerabilidade real na, digamos, onisciência aparente do Paul. Mostra que mesmo o oráculo do Império tem seus limites. Entendi. E aí, junto deles, entram os Bene Tleilax, com o Skytal, o dançarino facial. Mestres da engenharia genética, totalmente amorais, assim, com objetivos próprios que ninguém entende direito. A tecnologia deles é perturbadora. Tanques axolótil, os golas, olhos de metal, eles manipulam a vida de um jeito bem sinistro. Os Tleilaxu parecem operar fora de qualquer ética que a gente conheça. Talvez só aquela honra estranha deles, né, de dar uma chance mínima para a vítima escapar. E são eles que trazem a peça-chave do plano. O gola do Duncan Idaho, o Hate. Assim? Ressuscitar o amigo mais leal do Paul, o mentor que morreu para salvá-lo. Nossa, isso é de uma crueldade psicológica imensa. Sem dúvida. É o típico presente envenenado, né? Explora a lealdade, a dívida que o Paul sente. E o Hate não é só o Duncan. Ele é um mentas treinado, um filósofo Zensuni, todo programado pelos Tleilaxu. Ele é uma arma e, ao mesmo tempo, uma interrogação constante para o Paul. Uma ferramenta complexa. Exato. E os Tleilaxu se infiltram de outros jeitos também, né? Usam o Skytel com seus disfarces, tipo ele se passando pela Lishna, a filha do Oten. Usam métodos como a música da Semuta, mensagens por distrans. E para fechar esse círculo, digamos, instável, tem a princesa Irulan. A posição dela é, nossa, super complexa. Muito. Esposa do Paul por política, né? Mas a lealdade dela tá com a Irmandade Bene Gesserit que mandou ela impedir o Paul de ter filhos com a Shani. Ela tá presa ali entre dois fogos. Uma peça fácil de manipular nessa história toda. Pois é. Então acho que a primeira grande coisa que esses fragmentos mostram sobre a conspiração é isso. Ela não se baseia tanto na força bruta, mas em explorar as fraquezas internas do Paul, as lealdades antigas dele, o código de honra, as relações pessoais.
Faz sentido. O medo do poder dele, do controle da especiaria, isso une os conspiradores, claro, mas são as conexões humanas do Paul que eles tentam usar como arma contra ele. Isso leva a gente direto pro próprio Paul, né? Porque essa conspiração externa é perigosa sim, mas os textos dão a entender que a batalha de verdade dele talvez seja interna. Como é que ele lida com esse fardo de ser o Muad'Dib, o Mahdi, esse deus que ele nunca quis ser? É um peso esmagador, né? Ele claramente despreza essa divindade que o Kizarate, o sacerdócio oficial que surgiu em nome dele, impõe. Ele se sente um instrumento de forças que ele não controla mais. E tem o horror do Jihad, a guerra santa galáctica que ele, querendo ou não, desencadeou. Os números que citam são assustadores. 61 bilhões de mortos, planetas inteiros devastados em 12 anos. Uma fonte até diz, vai levar 100 gerações para a gente se recuperar do Jihad de Muad'Dib. Caramba! Tem uma citação do próprio Paul que é de cortar o coração, né? O que eu daria para pôr um fim ao Jihad, para me afastar da maldita divindade que o Kizarat me impõe. Isso mostra um tormento muito profundo. E a presciência dele. Que parece a fonte do poder, mas também a fonte de dor. Sim, totalmente. A presciência não é controle absoluto, sabe? É mais como vislumbrar futuros possíveis e muitos deles horríveis. E ele tem essa sensação de estar preso num caminho específico para evitar destinos ainda piores. Tipo um trilho. Exato. É como navegar num rio do tempo cheio de turbulência. Ele vê os redemoinhos lá na frente, mas não consegue desviar o curso principal sem causar um desastre ainda maior, entende? Tem até a tese do Bronson de Snacks, que mencionam nos textos, que diz que a previsão total seria paralisante, seria letal. E essa visão nem sempre é nítida, né? Outros oráculos, como Edric, conseguem obscurecer, e a própria complexidade do tempo cria uns pontos cegos. Aquela visão da lua caindo que ele tem parece um símbolo desse tormento constante. Com certeza. Ele se sente acorrentado ao futuro que vê, fica repetindo "fui escolhido", quase como resignação. E esse fardo todo acaba envenenando as relações mais próximas dele. Com a Shani, que é o grande amor, o refúgio, a alegria deles é manchada pela dor. Primeiro, a dificuldade dela para engravidar, que a gente sabe que a Irulan está secretamente piorando. Que coisa. E depois, pela visão inescapável da morte dela no parto. É uma tragédia anunciada que ele vê chegando e não consegue impedir. Terrível. E a relação com a Irulan é puramente negócio, né? Política. Ele deixa bem claro que ela foi uma imposição do destino, das Bene Gesserit, da guilda. Não foi escolha dele. E a ameaça que ele faz se ela engravidar é brutal. Mostra bem a distância, o papel instrumental dela. Exato. E ainda tem a Alia, a irmã, uma figura assim muito poderosa, mas ambígua. Ela é pré-nascida, né? Nasceu já consciente, carrega memórias de antepassados, tem poderes prescientes. Assustador. É. Mas as Bene Gesserit veem ela como uma abominação, um caminho perigoso. Ela é tipo um espelho distorcido do Paul. Tem os mesmos dons, mas talvez sem a mesma bússola moral, digamos. É um fator de instabilidade ali. E mesmo os mais leais, como o Stilgar, o amigo Fremen fiel. Até ele tem dificuldade de entender a corte, as decisões do Paul, que às vezes parecem cruéis ou contraditórias para a antiga honra Fremen, né? Sim, o Stilgar representa bem essa tensão. E claro, tem o Hayt, o Gola do Duncan. O fato do Paul aceitar ele, mesmo sabendo do perigo, é um ato cheio de significado. É dívida, é destino, talvez seja até um teste para ele mesmo. A presença do Hayt ali é um gatilho constante, né? Força o Paul a encarar questões de identidade, de lealdade, do que significa ser humano quando se tem o poder de um deus. A dinâmica deles é um resumo da luta maior do Paul. Fica muito claro que o poder isolou ele de uma forma terrível. A presciência não conecta mais ele com a humanidade. Ela o separa. Nossa, e enquanto o Paul tá lutando com esses demônios internos e as conspirações, o próprio planeta Hak está mudando muito rápido. E isso cria mais tensão ainda, principalmente entre os Fremen.
O que os fragmentos falam sobre isso? Eles mostram uma divisão crescendo ali. A transformação ecológica de Duna, aquele sonho de transformar o deserto num paraíso verde, está acontecendo, mas cria um conflito cultural bem profundo. Entendo. Você tem Fremen como Stilgar, leais à visão do Muad'Dib. Mas tem também os tradicionalistas, como aquele velho Farrokh que o Skytale manipula. Eles sentem falta da pureza, da dureza do deserto antigo, dos costumes. E não é só saudade, né? Parece uma perda de identidade mesmo. Os textos mostram esse contraste entre os Fremen do deserto e os novos moradores das cidades, dos Grabens, que se adaptam à riqueza, ao poder, mas talvez percam algo essencial no caminho. O exemplo do Farrokh, rico mas ressentido, mostra bem essa alienação. Exatamente. A mudança não é só no ambiente, é social, é espiritual. A chegada de multidões de peregrinos para o Age, atraídos pela figura divina do Paul, isso sobrecarrega o planeta e simboliza essa perda de controle. O próprio Paul mostra uma certa ambivalência sobre essa devoção fanática. E o Qezerat nisso tudo? O Qezerat, liderado pelo Korba, eles manipulam essa fé. Solidificam a imagem do Paul como Deus, mesmo contra a vontade dele. E depois a gente descobre que o Korba também faz parte da conspiração. Mostra como a religião vira só mais uma ferramenta política. Putz. Então a transformação de Duna, que devia ser o auge do triunfo do Paul, acaba criando mais conflito, mais ressentimento, outra ironia trágica. O paraíso prometido tem um custo cultural e espiritual enorme para o povo que ajudou ele a chegar lá. Sim, o descontentamento Fremen, a manipulação da fé, são sintomas da mesma coisa. O poder do Muad'Dib escapou do controle dele mesmo. Gerou consequências que ele não previu, perigosas, e que alimentam a instabilidade do reinado. Tudo isso, a conspiração, o fardo do Paul, as mudanças em Arrakis, parece que está caminhando para um clímax inevitável e bem trágico. Como é que as coisas se desenrolam nos momentos finais que esses fragmentos descrevem? A tensão vai subindo muito quando o Skytale, disfarçado de Lishna, entrega para o Paul aquela mensagem sobre uma conspiração Fremen, supostamente liderada pelo Oten. O Paul sabe que é uma armadilha Tleilaxu, ele sabe que faz parte daquele caminho presciente que ele tem que seguir, mesmo assim ele vai ao encontro do Oten. E lá a armadilha se fecha, né? O Oten revela que a informação principal está codificada na mente daquele anão, o Bijaz, um presente Tleilaxu. E aí o Oten morre e logo depois vem o ataque com o queima-pedra. Isso, uma arma atômica proibida. E ela cega o Paul, fisicamente. Mas o choque maior vem depois, né? Sim, porque mesmo cego, o Paul continua vendo. Ele se move, dá ordens, identifica as pessoas. Porque ele está preso naquele roteiro exato da visão presciente dele. Ele não está mais escolhendo nada, está só executando um futuro fixo para evitar algo ainda pior. É uma demonstração de poder que assusta, mas também mostra a total falta de liberdade dele naquele momento. É nesse momento de fraqueza física, mas de aparente onisciência no tempo, que os Tleilaxu fazem a jogada final com o Hayt, o Gola do Duncan. Correto. O Bijaz usa um gatilho sônico para ativar a compulsão que implantaram no Hayt. O gatilho é o desespero do Paul depois que a Shani morre no parto dos gêmeos, o Leto II e a Ganima. Ah, a morte da Shani. Quando Paul, arrasado, fala a frase prevista, ela se foi, aí o Hayt é compelido a fazer a oferta Tleilaxu máxima, oferecer reviver a Shani como Gola, igual fizeram com ele e com o Duncan. Uma tentação calculada para destruir o Paul moralmente. Tinha até um plano B, caso isso não funcionasse, ativar o ódio antigo do Idarro pelos Harkonnen, que está no sangue Atreides por causa da Jéssica, para forçar o Hayt a matar o Paul. Mas aí acontece a virada. A mais inesperada, talvez. Exatamente, o conflito dentro do Hayt, a programação Tleilaxu contra a lealdade essencial do Duncan Idaho ao Paul, esse conflito quebra o condicionamento. O Duncan renasce ali. Completamente. As memórias, a personalidade original, tudo restaurado no corpo do Gola. É um triunfo, assim, inesperado da humanidade sobre a manipulação Tleilaxu. Que momento! E nesse caos todo, o Skytale, ainda disfarçado, aparece com os gêmeos recém-nascidos como reféns. Faz uma última oferta: reviver a Shani em troca do Império. Mas o Paul recusa.
E aí aconteceu outra coisa extraordinária. O quê? Através dos olhos do próprio filho recém-nascido, Leto II, que também tem presciência, o Paul vê a forma verdadeira do Skytal e ordena para o Duncan matar ele. Nossa, que loucura. E ele também manda matar o Bijaz, que repete a oferta Tleilaxu. A conspiração principal acaba ali, então. Mas o custo é altíssimo. Shani morta, Paul cego. Qual é o ato final dele? Ele faz algo profundamente Fremen, seguindo aquela lei antiga que proíbe os cegos de serem um fardo para a tribo. O Paul simplesmente caminha sozinho para o deserto. Ele abdica do trono, do poder, da própria vida. É um sacrifício que choca todo mundo, mas que tem consequências gigantescas. E quais são essas consequências? O que esse ato final do Paul significa de verdade, pensando nesses fragmentos? Olha, primeiro, ele solidifica a própria lenda. Ao abraçar a tradição Fremen mais pura, mais radical, no momento de maior fraqueza aparente, ele garante a lealdade eterna dos Fremen aos filhos órfãos dele, o Leto II e a Ganima. Interessante. Segundo, ele meio que quebra a prisão da presciência. Ao escolher um caminho que as visões dele não detalhavam completamente, esse sacrifício no deserto, ele se liberta. E talvez com isso evite aqueles futuros ainda mais sombrios que ele tinha visto. Faz sentido. E terceiro, ele deixa os filhos sob a proteção de figuras que agora estão redefinidas, né? O Duncan Idaho, renascido e totalmente leal. A irmã dele, a Alia, cujo futuro ainda é uma incógnita perigosa, e até a Ihula, que, tocada pela tragédia, pelo sacrifício, renuncia a Bene Gesserit e se dedica a proteger os herdeiros do Paul. Então, resumindo tudo que a gente explorou. O poder como essa faca de dois gumes que isola e sobrecarrega. A profecia como uma armadilha que revela tanto quanto aprisiona. O choque inevitável entre a tradição e as forças da mudança. O conflito entre o amor pessoal e o dever imperial. E essa questão que não sai da cabeça. O que resta da humanidade diante de um destino que parece traçado? O Paul, mesmo no auge, virou um refém disso tudo. A conspiração mais imediata foi quebrada, sim, mas a um custo humano altíssimo. A lealdade Fremen foi cimentada de novo não pelo deus Muad'Dib, mas pelo homem Paul Atreides, que aceitou o sacrifício Fremen. E o palco está totalmente montado para a próxima geração ter que lidar com esse legado. Complexo e perigoso. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Ligando com o Bronço de Ish. Ele dizia que o Paul perdeu a humanidade para virar o Muad'Dib. Mas esse último ato, caminhar para o deserto, parece profundamente humano. Uma aceitação da tradição, um sacrifício pessoal imenso para talvez comprar um futuro melhor para a humanidade. O que essa escolha final diz para a gente sobre liderança, sobre visão, sobre sacrifício diante das marés da história e do destino? De quem é de fato esse futuro que o Paul comprou com o ato dele? Talvez, como uma das dedicatórias do livro sugere, pertença aos herdeiros de Muad'Dib, que somos todos nós, né? É uma questão muito forte que ecoa bem além das areias de Arrakis, com certeza. A trajetória do Paul Atreides nesses fragmentos continua desafiando a gente a pensar sobre os limites do poder e, principalmente, sobre o preço da visão.